Por que eu pago plano de saúde se o governo tem que me dar saúde? Porque é ineficiente, Mas é quem criou ineficaz. as leis? O SUS que o pessoal fica idolatrando aí tem um conceito teórico muito bom, mas na prática não se aplica porque a gente é roubado pelos políticos o tempo todo. E o Lula... Pois é, e o Lula, você acha que todo aquele histórico de corrupção pelo qual ele foi inclusive preso não foi real, foi só perseguição? Olha, assim, você falar que foi o que não foi, nós não tem que falar nada disso. Ele foi julgado e foi absolvido. Não foi absolvido, o processo foi anulado, é diferente. Mas por que foi anulado? É água pro vinho, vou te explicar aqui. Não é petista. Você é suspeito para falar do governo Lula, mas não é petista. Eu não sou petista. Você é lulista então, não é petista, mas é lulista. Você pensa em ser político? Cara, penso em ter o poder da caneta para ter mais efetividade ao fazer a minha parte. Qual é a sua bandeira nessa área de gestão? Agora você já Cara, eu passou quero a um ser estado... um entrevistado. Pois é, não podem fazer pergunta, eu tô aqui aberto para um diálogo livre aí. Você já passou a ser entrevistado agora. Pois é. Não, mas até para que fique claro aí, para quem não sabe ainda e está assistindo qual que é a minha ideia sobre política, eu sou um cara que quero que o Estado ele seja o mais enxuto possível, no sentido assim de focar nas áreas mais prioritárias, que eu acho que é consenso de todo mundo, que é saúde, educação e segurança. O Estado tem que trabalhar forte nisso e deixar que o resto fique a cargo da população, sem burocratizar a vida do cidadão que quer empreender, por exemplo, que quer atuar nessas outras áreas que o Estado fica intervindo de uma forma errada, ao meu ver. E isso está muito atrelado a um conceito que eu tenho político, que é de liberdade econômica, que as pessoas possam empreender de forma livre, sem o peso do Estado nas suas costas. E basicamente, eu sendo um parlamentar, futuramente, quem sabe, eu vou atuar nesse sentido aí, para trazer mais liberdade ali para a vida do cidadão e resguardar esses direitos. É o dever do parlamentar. Para que o Estado foque no que como importa. Parlamentar, eu acredito que você como parlamentar seria 1 milhão de vezes melhor do que o Chupetinha. Obrigado, cara, pelo reconhecimento. Não, é sério. Cara, mas a gente tenta trazer aqui verdades com trabalho honesto, né? Dialogando com a população. É importante a gente se posicionar contra o que está errado. Uma população muito do bem, o exemplo. Na Constituição fala que a gente tem que ter educação, saúde, que é dever do Estado, a Constituição, não é isso? Sim. Por que eu pago plano de saúde se o governo tem que me dar saúde? Porque é ineficiente, Mas é quem ineficaz. criou as leis? O SUS que o pessoal fica idolatrando aí tem um conceito teórico muito bom, mas na prática não se aplica porque a gente é roubado pelos políticos o tempo todo. E o Lula... Pois é, e o Lula, você acha que todo aquele histórico de corrupção pelo qual ele foi inclusive preso não foi real, foi só perseguição? Olha, assim, você falar que foi o que não foi, nós não tem que falar nada disso. Ele foi julgado e foi absolvido. Não foi absolvido, o processo foi anulado, é diferente. Mas por que foi anulado? É água pro vinho, vou te explicar aqui. Por que foi anulado? Foi por causa, sabe, o Walter Delgatti lá, o hacker, né, da Vaza Jato, que tá dando inclusive a treta dele com o Bolsonaro, críticas que eu fiz do Bolsonaro se juntar com esse tipo de gente, inclusive. Esse cara entrou ali nos celulares de vários políticos e divulgou mensagens lá que demonstrava, de acordo com o que muitos entenderam aí, por mais que haja uma parcela forte aí do meio jurídico que divija disso, que havia conluio entre Ministério Público e Judiciário no caso que condenou Lula. Aí o STF olhou para aquilo num período totalmente conveniente para que o Lula fosse candidato de novo e falou: olha que ideal, vamos soltar o Lula aqui porque há esse erro de formalidade que a gente vai considerar agora depois de condenação do Lula em 3 instâncias, é a gente, STF, ter ratificado muitas dessas decisões. E isso aconteceu. E por conveniência, ao meu ver, liberaram ele, com base em provas que são, sim, essas provas imprestáveis, de algo que foi a invasão de um celular. Por isso que ele está solto hoje. É por isso. Aí o processo foi anulado. Ele não foi dito no processo ali: olha, Lula, a gente analisou as provas e você é inocente. Isso nunca aconteceu. Sabe por que foi anulado? Porque quem faz as leis são os próprios políticos que estão sendo julgados. Eles fazem as leis, que as leis os beneficiam próprio. Acabou. Não tem pra onde falar mais nada aqui. Está escrito, tá explícito, saiu. Quem faz as leis são quem são julgados. Mas voltando ao ponto, Lula foi condenado por corrupção passiva, roubaram o nosso dinheiro e lavagem de dinheiro. Quem condenou ele? O Moro, inicialmente em primeira instância, em segunda instância, ele foi condenado por diversos outros juízes do TRF4, em terceira, STJ também, diversos outros juízes lá. É um grande conluio de todo o Poder Judiciário? Cara, não posso julgar ninguém, não posso falar de ninguém, até porque que a gente, tudo que a gente fala, a gente pode responder por isso, entendeu? Então, assim, quem faz as leis são os políticos, quem executa são os políticos. O judiciário apenas, ele põe em prática as leis que são criadas por eles. Não é um ou dois, são todos.
Mas assim, vamos mudar. Você quer ser um parlamentar. Se prepara, você vai ser cobrado. E tem que ser mesmo. O meu mote aqui é de que político tem que ser cobrado e jamais idolatrado, como vocês meio que tem uma visão dessa aí pra cima do Lula, é assim, né? Não pode cara. idolatrar, não. Tá política, né? Tipo um futebol. Você não tem time futebol, nós torcemos pra Jesus, né? Jesus, Deus é único. Isso aí ele é único, né? Político e homem dessa terra, não. Vou pegar aqui pra você. Vou primeiro fazer uma pergunta aqui, vou mostrar o vídeo pra vocês. Pergunta aí, Wilker. Só pra gente fechar aqui. Não, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Só não coloca nada que desabone alguém, né? Que a gente falou aqui. Vocês acham que, por exemplo, o Lula mandou muito melhor que o Bolsonaro na pandemia, por exemplo? Acham, né? Assim, ou não? Lula já chegou na pandemia. Lula não chegou na pandemia. Lula? Não, os posicionamentos dele. Ele se posicionou durante a pandemia. O posicionamento do Lula em relação aos do Bolsonaro foram muito melhores? Há erros em algumas falas, né? Importante acontece, né? Do ser humano errar, né? Mas normal, isso aí faz parte. Agora, de quem tá na gestão. Vocês lembram daquela fala do Bolsonaro em que ele agradeceu pela natureza ter criado o coronavírus ou não? A gente viu muita coisa na internet, muita coisa a gente viu. O que vocês acharam disso assim? Bolsonaro agradecendo por a criação desse vírus maldito. Cara, aí ele... É um absurdo assim, muita coisa. Ele é doido de falar, né? Coisa demais e a gente sabe. Mas não é muito pesado? Vocês acham que existe algum contexto, por exemplo, que justifique isso daí? Nenhum, né? Então eu vou mostrar pra vocês sentirem como é mais pesado ainda. Ele é uma pessoa humana, ele pode errar, né? Não se fala dele, né? Mas ele era o presidente da República. A palavra dele virava uma lei. Ele não era pra ter falado um negócio dele. Tem muitas pessoas. Olha o vídeo aqui, ó. Eu perdi uma irmã com o coronavírus. Perdi uma cunhada também. Pesado, né? Certo? Pois é. Eu até hoje não sinto cheiro nenhum. Eu vou brincar com um trem daquele ali, Deus me livre. Aqui o vídeo, ó. Deixa eu só aumentar o volume aqui, ó. Tudo isso aí pra internet, vê todos esses vídeos aí. Ó. Cadê o áudio? Moto chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza criou esse moto chamado coronavírus. Estão vendo aí? Eu assisti esse vídeo. É o Bolsonaro agradecendo pela criação do coronavírus? Cara, eu assisti esse vídeo. Mas tem muito vídeo que é tirado do contexto, cara, internet, cara. Se você vê. Nem todos têm. Teve uma fala que ele falou também na internet. Eu acho que a gente acabou de falar que não existe contexto algum que justifique uma fala se dessa. Se falou, tá errado. Pode errar. Will, prazer em conhecer você, bicho. Sucesso. Prazer é meu, pessoal, mas não vamos passar pano, não. Não passa não, continua, cara. Eu sou seu seguidor, eu sou seu fã. E fiquei com raiva no dia que rasgaram sua camisa aqui. Rapaz. Pois é, já passei por poucas e boas aí. Você vê que eu vejo seus vídeos todos. Deixa eu te perguntar agora. Eu vejo. De janeiro até esse mês agora de setembro, se foi alguma vez maltratado por alguém aqui? Ah, com frequência. Assim, de apanhar. Tem registro? Tá aí nos vídeos. Assim, de apanhar, na verdade, com o professor Petralha lá do. Não, tranquilo. É criança. Lá da UNB, ele quase tentou agredir a mim e a minha esposa que estava gravando no dia. Ele partiu pra cima da gente. Não chegou a rolar porrada assim, mas porque eu bloqueei ele ali e ele... Você colocou na rede isso aí? Sim, tá aí. Só colocar aí. Professor Petralha não aguenta me ver de verde e amarelo e parte pra cima de mim. Eu tava de verde e amarelo no dia, ele disse que tinha medo e resolveu o medo dele partindo pra cima de mim, de uma mulher da minha esposa. Aquela bandeira lá que tá balançando lá, é de algum partido ela? Não. É do nosso país, né? Mas tem gente que parece não gostar muito dela. É igual eu te falei, cada um Você concorda comigo que se você anda hoje de verde e amarelo, você já é taxado como bolsominion, por exemplo, e é recriminado assim por estar com as cores do seu país, que você acabou de bem dizer? Isso é ridículo, entendeu? Isso acontece. Sim, e muito. Mas o maior erro do brasileiro é ele omitir alguma opinião que ele tenha, entendeu? Se eu tiver errado, eu vou falar que estou errado. Se eu tiver certo, eu vou falar que estou certo. E a opinião é própria, é única, é exclusiva de cada um. Cada um responde pelos seus atos, correto? É isso. É isso, sucesso. Muito obrigado, pessoal, pelo papo aí. Tamo junto. Fica aí, bem aí. Valeu, pessoal. Sucesso, cara. Abraço. Valeu. Quando você for editar, eu só coloco no